Meu nome é Olivia Bennet, e eu tinha 20 anos quando finalmente acabei com a tradição de Natal favorita da minha família, me transformar na babá oficial enquanto todos os adultos aproveitavam a festa lá embaixo. Assim que cheguei da faculdade, minha irmã mais velha colocou uma bolsa de fraldas nas minhas mãos e disse: "Leva as crianças para cima. A gente vai abrir o vinho especial." Atrás dela, meus pais já organizavam a mesa dos adultos. E, como sempre, não havia lugar reservado para mim. Durante 5 natais seguidos, eu perdi o jantar, os presentes, as conversas e até as fotos em família, porque alguém sempre decidia que meu papel era cuidar das crianças. Naquele ano, a casa estava cheia novamente. Casacos ocupavam os corredores, parentes riam na cozinha e várias crianças eram encaminhadas na minha direção antes mesmo que eu tirasse as botas. Minha irmã sorriu como se tudo já estivesse combinado. "Você sabe como funciona", ela disse. Olhei para a bolsa de fraldas. Depois olhei para a sala de jantar, onde todos estavam prontos para aproveitar o feriado pelo qual eu tinha viajado 4 horas para participar. "Não", respondi. "Acabou." O sorriso dela desapareceu. Minha mãe quase deixou cair a colher que segurava. Meu pai perguntou se a faculdade tinha me tornado egoísta, mas minha irmã se aproximou e falou baixo, tentando me intimidar. Ela disse que, se eu a envergonhasse na frente da família, faria questão de impedir que minha mensalidade da faculdade fosse paga no próximo semestre. Ela esperava que eu entrasse em pânico. Mas, em vez disso, coloquei a bolsa de fraldas no chão, passei por ela e sentei na única cadeira vazia da mesa dos adultos. Na manhã seguinte, bloqueei todos eles. 3 semanas depois, eles apareceram na porta do meu dormitório. E o que aconteceu com a vida perfeita da minha irmã foi muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse ter planejado. Antes de contar por que minha irmã achava que tinha controle sobre a minha educação e o que aconteceu depois que cortei contato com minha família, me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde essa história chegou. Para entender por que aquele simples anão parecia uma grande revolta, você precisa saber o papel que minha família tinha escolhido para mim muito antes de eu ter coragem de questioná-lo. Eu cresci em Neapville, nos arredores de Chicago, e era 12 anos mais nova que minha irmã Brooke. Quando eu ainda estava aprendendo matemática básica, ela já acumulava conquistas que enchiam nossa casa de fotos, troféus e lembranças que pareciam provar que ela era o orgulho da família. Brooke era carismática, elegante e tinha o talento de fazer todos ao redor se adaptarem às necessidades dela. Quando conseguiu uma promoção, meus pais organizaram um jantar em um restaurante caro. Mas quando eu venci uma competição estadual de ciências aos 14 anos, minha mãe colocou meu certificado na geladeira por apenas 2 dias. Depois, tirou para dar espaço ao anúncio do noivado de Brooke. Aprendi a não perguntar o motivo. Aprendi a comemorar minhas próprias vitórias em silêncio, resolver meus problemas sozinha e aceitar que ser a filha fácil de lidar era praticamente a única identidade que eu tinha dentro daquela família. Tudo começou com as babás improvisadas quando eu tinha 15 anos. Brooke tinha acabado de se tornar mãe. Um sábado, ela apareceu na nossa casa carregando uma bolsa de fraldas, uma cadeirinha de bebê e a expressão cansada de alguém que já tinha decidido que o problema dela seria a responsabilidade de outra pessoa. "Eu só preciso de 2 horas", ela disse, beijando minha bochecha antes que eu pudesse responder. "Você é a única pessoa em quem eu confio." Mas aquelas 2 horas sempre se transformavam em 6. Eu cancelava planos com amigos, terminava meus deveres depois da meia-noite e nunca recebia sequer um agradecimento, porque todos agiam como se cuidar das crianças fosse um privilégio que eu deveria agradecer. Minha mãe dizia que ajudar Brooke faria com que ficássemos mais próximas. Meu pai repetia que responsabilidades familiares eram mais importantes do que qualquer diversão de adolescente. Brooke me chamava de a minha pequena salvadora, uma frase que parecia carinhosa até eu perceber que ela sempre aparecia segundos antes de outro pedido. Com o tempo, aquilo virou uma rotina durante todos os feriados. No Halloween, Brooke dizia que precisava apenas de algumas horas para ir a um evento do trabalho, mas voltava depois da meia-noite, enquanto eu limpava restos de doces da fantasia das crianças e tentava terminar uma tarefa de álgebra. No dia de ação de graças, ela prometia que assumiria depois do jantar, mas eu nunca nem chegava à mesa. No Natal, minha família percebeu que aquele acordo poderia ser ampliado. Se eu conseguia cuidar dos filhos da Brooke, por que não cuidar também dos gêmeos da minha tia?
Ou dos 2 filhos agitados de algum primo por apenas uma horinha? Aos poucos, os adultos começaram a chegar em casa já dizendo para as crianças: procurem a Olivia. Ninguém perguntava se eu podia. Eles simplesmente decidiam que eu faria. Brooke era inteligente o suficiente para transformar exploração em elogio. Você tem um jeito natural com crianças, dizia enquanto colocava mais uma responsabilidade nas minhas mãos. Elas adoram você. Sinceramente, você faz isso melhor do que qualquer um de nós. Mas, quando eu tentava recusar, o tom dela mudava. Ela lembrava que um dia tinha me levado para a escola quando minha mãe estava ocupada, que tinha comprado um presente de aniversário ou que já tinha deixado eu pegar um casaco emprestado. Pequenos gestos normais entre irmãs eram usados como prova de que eu devia a ela acesso ilimitado ao meu tempo. Minha mãe sempre reforçava a ideia. Brooke tem uma carreira difícil. Você é jovem, tem energia. Meu pai preferia dizer: todos precisam contribuir. O mais estranho era que essa contribuição sempre significava a mesma coisa: os adultos comiam, conversavam, trocavam presentes e descansavam, enquanto eu lidava sozinha com as consequências das escolhas deles em outro cômodo. Aos 17 anos, comecei a registrar tudo em um caderno escondido atrás dos meus livros. Eu anotava datas, promessas quebradas, horas gastas cuidando das crianças e planos que precisei cancelar. Eu nem sabia o que faria com aquelas anotações no futuro. Só sabia que precisava de alguma prova de que eu não estava imaginando aquela injustiça. Natal, 7 horas cuidando das crianças, sem jantar. Páscoa, 5 horas, sem tempo para mim. Grupo de estudos perdido. Reunião de família, 9 crianças, ninguém perguntou se eu aceitava. Aquela lista deu forma a algo que eu tinha sido ensinada a nunca questionar. O amor deveria ser algo oferecido de coração. Mas o que eu sentia era uma obrigação disfarçada de elogios. Era trabalho imposto, coberto por palavras bonitas. Minha saída foi a educação. Comecei a me candidatar para universidades longe o suficiente para que ninguém pudesse simplesmente aparecer na minha porta com crianças e esperar que eu assumisse a responsabilidade. Quando a Universidade de Michigan me aceitou com uma bolsa acadêmica parcial, chorei na biblioteca da escola. Não porque Ann Arbor sempre tivesse sido meu grande sonho, mas porque aquela carta de aceitação parecia uma chave para uma vida diferente. Brooke imediatamente sugeriu que eu estudasse em uma faculdade comunitária mais perto de casa. Minha mãe chamou a ideia de a mais sensata. Meu pai disse que morar com eles economizaria dinheiro. E Brooke, tentando parecer casual, acrescentou que assim eu ainda poderia continuar ajudando durante a semana. Foi nesse momento que minha avó Evelyn encerrou a discussão. Meu falecido avô havia criado fundos educacionais para cada uma das netas, e era ela quem administrava o meu. Olivia vai para Michigan, ela disse. O fundo vai cobrir o que a bolsa dela não pagar. Pela primeira vez, Brooke não teve uma resposta. Naquele outono, fui embora acreditando que a distância mudaria a forma como minha família me via. Eu estava enganada. A distância não acabou com as expectativas deles. Apenas ensinou todos a fazerem essas cobranças parecerem mais urgentes pelo telefone. A faculdade me deu a primeira vida normal que eu já tinha conhecido. Dividi o quarto com uma estudante de enfermagem chamada Maya, entrei para um clube de robótica, consegui um emprego de meio período na biblioteca do campus e descobri que os finais de semana poderiam realmente pertencer à pessoa que os vivia. Eu podia estudar, assistir a um jogo de futebol ou simplesmente descansar sem ouvir que alguém precisava de mim. Essa liberdade era tão simples que, às vezes, chegava a me deixar irritada. Meus amigos reclamavam que os pais faziam perguntas demais ou que os irmãos pegavam suas roupas emprestadas. Eu ficava imaginando como seria voltar para casa em um feriado e ser tratada como uma visita, não como uma funcionária sem salário. As ligações começaram antes mesmo do fim de outubro. Brooke perguntou se eu voltaria para casa no dia de Ação de Graças. Quando mencionei minhas provas, ela disse que as crianças estavam perguntando por mim. Quando hesitei, minha mãe lembrou que o fundo da minha avó existia porque a família ajuda a família. Brooke repetia essa ideia de forma ainda mais insistente. Todos nós fazemos sacrifícios pela sua educação, ela disse certa vez, mesmo nunca tendo pago um centavo por ela. O mínimo que você pode fazer é nos dar algumas horas. Meu primeiro Natal longe de casa seguiu o mesmo padrão de antes, mas de uma forma ainda mais organizada.
Brooke me recebeu na porta com um abraço e, segundos depois, começou a me dar instruções. Meu antigo quarto de infância tinha sido transformado no que minha mãe chamava de quarto das crianças nas férias, com brinquedos, lanches e uma grade de segurança. Alguém tinha planejado aquele espaço com muito cuidado. Mas ninguém tinha pensado em reservar um lugar para mim na mesa dos adultos. Passei quase 8 horas lá em cima. Quando finalmente desci, o jantar já tinha acabado. Minha mãe ofereceu algumas sobras e perguntou se eu poderia colocar a louça na máquina. Enquanto isso, Brooke tirava fotos ao lado da árvore de Natal e publicava nas redes sociais sobre como era grata pelo tempo em família. No ano seguinte, tentei estabelecer limites antes mesmo de viajar. Disse à minha mãe que ajudaria por apenas 1 hora e depois me juntaria aos adultos. Todos concordaram. Mas, no dia de Natal, aquela 1 hora se transformou em 7. Toda vez que eu tentava sair, alguém dizia que uma criança precisava de um lanche, de ajuda com algum jogo ou de permissão para procurar um dos pais que, de alguma forma, sempre estavam ocupado demais para aparecer. Quando finalmente cheguei perto da escada, Brooke se aproximou e sussurrou: "Por favor, não faça uma cena. Todo mundo está se divertindo." Mas a diversão deles dependia do meu silêncio. Naquela noite, abri o caderno que eu guardava desde o ensino médio e escrevi mais uma anotação. Acordo quebrado. Total, 7 horas. Perdi o jantar novamente. Depois, fotografei todas as páginas e guardei as imagens. Não era uma tentativa de criar uma vingança ou montar um plano contra minha família. Era apenas uma forma de proteger minha própria memória contra pessoas que sempre conseguiam transformar qualquer situação em uma versão mais bonita da história. Para eles, eu adorava cuidar das crianças. Para eles, eu era apenas tímida perto dos adultos. Para eles, ninguém nunca tinha me obrigado a nada. Durante meu segundo ano de faculdade, minhas duas realidades ficaram ainda mais distantes. Em Ann Arbor, eu apresentava projetos de pesquisa, consegui um estágio remunerado no verão e aprendi a falar em lugares onde as pessoas realmente prestavam atenção no que eu dizia. Mas, em casa, as cobranças ficaram mais organizadas. No começo de dezembro, Brooke me enviou uma programação de Natal com horários de refeições, fotos em família, troca de presentes e uma linha específica. Olivia, crianças no andar de cima, das 14 horas às 20h30. Ela colocou meu nome ao lado daquele horário como se estivesse escalando uma funcionária. Minha colega de quarto, Maya, viu a tela por cima do meu ombro e perguntou: "Sua família está te pagando?" "Não." "Você concordou com isso?" "Não." "Então por que está na programação?" A pergunta dela parecia simples, mas eu nunca tinha pensado daquela forma. Liguei para minha mãe e disse que voltaria para casa para comemorar o Natal, não para cuidar dos filhos de todo mundo. Ela suspirou e respondeu que Brooke estava sobrecarregada. Disse que os parentes esperavam que tudo continuasse como sempre e que mudar os planos seria constrangedor. Quando lembrei que o Natal ainda estava a 2 semanas de distância, ela respondeu: "Não transforme isso em uma briga." Naquele momento, tudo ficou claro. O problema nunca tinha sido a programação. O problema era eu finalmente questionar a programação. Então liguei para minha avó Evelyn e perguntei se o meu fundo universitário dependia de favores à família. A voz dela ficou séria. "Seu avô guardou esse dinheiro para sua educação. Ninguém pode colocar condições como tarefas, visitas, obediência ou aprovação em cima disso. Brooke não controla essa conta. Seus pais também não. Eu controlo." Pela primeira vez, percebi que a ameaça de Brooke sempre tinha sido vazia. Ela usava palavras como sacrifício financeiro para criar uma autoridade que nunca teve. Agradeci à minha avó, comprei uma passagem de trem de volta para Ann Arbor no dia seguinte ao Natal e imprimi a programação que Brooke havia feito. Eu voltaria para casa mais uma vez sob aquelas antigas expectativas, mas não iria mais interpretar o papel que eles tinham escolhido para mim. A distância não tinha resolvido o problema. Então eu teria que estabelecer limites. Na manhã de Natal, Brooke agiu como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Ela chegou antes do meio-dia carregando presentes enquanto orientava Mark, seu marido, a levar algumas coisas para a cozinha.
Os 3 filhos deles entraram logo atrás, seguidos por parentes carregando mais sacolas, casacos e, principalmente, as mesmas expectativas de sempre. Minha mãe recebeu todos com aquele entusiasmo nervoso que ela sempre demonstrava quando queria que o feriado parecesse perfeito, mesmo que isso significasse ignorar quem estava tornando tudo possível. Meu pai abriu o vinho. A música começou a tocar. Eu ajudei a preparar a comida porque eu quis, não porque alguém tinha determinado que aquela era minha função. Às 14 horas, exatamente o horário que Brooke tinha colocado ao lado do meu nome na programação, ela apareceu com uma mochila cheia de coisas. Os lanches estão aqui. Leve todos para cima. Eu não peguei a mochila. Olhei para minha mãe e disse: hoje eu não vou cuidar das crianças. Brooke continuou sorrindo, como se estivesse tentando fingir que aquilo não era importante. Minha mãe disse que você está apenas sensível por causa das provas finais, ela respondeu. Decidimos não transformar isso em um grande problema. Minha mãe entrou na conversa. Olivia, todo mundo está aqui. Não deixe o clima estranho. As crianças já começavam a se aproximar porque os próprios pais tinham dito para elas me procurarem. Minha tia Carol acenou e brincou. Elas estavam com saudade da babá favorita delas. Minha mãe observava tudo da porta da cozinha sem fazer nada. O plano sempre funcionava porque eles acreditavam que eu ficaria envergonhada antes que eles mesmos passassem vergonha. Mas, dessa vez, coloquei minhas mãos atrás das costas e apenas disse: não. O sorriso de Brooke desapareceu. Você está fazendo isso para chamar atenção. Está punindo as crianças. Mark levantou o olhar. As conversas dos adultos diminuíram o suficiente para que todos pudessem ouvir. Brooke se aproximou e falou mais baixo. Você sempre faz isso. Você é boa com essas coisas. Eu respondi. Eu era boa em sobreviver a isso. Minha mãe veio rapidamente até nós. Só ajuda até o jantar. Nós combinamos isso no ano passado. Não, respondi. Vocês quebraram esse acordo. Meu pai disse que aquele não era o momento para um protesto. Lembrei a ele que ele dizia exatamente a mesma coisa todos os anos. Então Brooke virou para os parentes e anunciou. Parece que a faculdade ensinou minha irmã que ajudar a família é uma forma de opressão. Algumas pessoas ficaram desconfortáveis. Mas ninguém se ofereceu para assumir meu lugar. Naquele dia, todos finalmente perceberam quanto trabalho ficava escondido lá em cima. Cada interrupção que antes desaparecia atrás da porta fechada do quarto agora chegava até os adultos. Uma criança queria água. Outra precisava de ajuda com um brinquedo. Uma discussão entre elas interrompeu a história que meu pai estava contando. Minha mãe precisou sair da cozinha várias vezes. Brooke tentava manter conversas, mas era interrompida a todo momento. Nada terrível aconteceu. Os pais simplesmente tiveram que cuidar dos próprios filhos, e o Natal deixou de depender daquele trabalho invisível que sempre caía sobre mim. Eu continuei na sala com todos, em vez de me esconder. Conversei com minha avó, ajudei a organizar algumas tarefas e participei de uma conversa sobre minha pesquisa na universidade. Sempre que uma criança vinha até mim, eu respondia com carinho, mas explicava que deveria pedir ajuda aos próprios pais. Brooke observava tudo ficando cada vez mais irritada. Ela esperava que eu obedecesse ou tivesse uma explosão emocional. Minha calma não dava a ela nenhuma reação que pudesse usar contra mim. Antes do jantar, ouvi Brooke reclamando com Mark no corredor. Ela está fazendo isso para me humilhar. Ela sabe que eu disse para todo mundo que ela cuidaria das crianças. Mark parecia confuso. Mas você me disse que a Olivia gostava disso. Ela gosta. Ela só está tentando provar um ponto. Não, falei da porta. Eu apenas aguentei porque toda vez que eu reclamava, vocês diziam que eu era egoísta. Mark olhou para ela e depois para mim. Pela primeira vez, percebi uma dúvida surgindo na história que ele tinha acreditado por tantos anos. No jantar, sentei na última cadeira vazia ao lado da minha avó. Brooke olhou para mim do outro lado da mesa. Então quem vai ficar de olho neles? Os pais deles, respondi. Pela primeira vez em 5 natais, eu comi enquanto a comida ainda estava quente. Minha avó perguntou sobre meu estágio.
Mark quis saber sobre minha pesquisa. E, pela primeira vez, eu estava participando da celebração em vez de trabalhar para que ela acontecesse. Uma prima admitiu que sempre tinha imaginado que eu recebia algum pagamento por cuidar das crianças. Minha mãe tentou mudar de assunto, mas as perguntas já tinham começado. A versão de Brooke sobre tudo aquilo estava perdendo força porque, pela primeira vez, eu estava ali para contar a minha própria história. No meio do jantar, Brooke levantou o copo. Espero que todos percebam a lição que Olivia está nos ensinando sobre individualismo. Coloquei o garfo no prato e respondi. Eu estou ensinando apenas uma coisa: pedir ajuda é diferente de simplesmente atribuir uma obrigação a alguém. Olhei para ela. Você é a tia delas. E você é a mãe delas. Falei sem levantar a voz. Mesmo assim, as palavras tiveram peso. Mark abaixou o olhar. Minha avó permaneceu em silêncio, mas eu conseguia ver aprovação em seus olhos. Brooke empurrou a cadeira para trás. Você volta para casa, aproveita a nossa comida e não contribui com nada. Eu respirei fundo. Eu ajudei a cozinhar, arrumei a mesa, trouxe presentes e viajei 4 horas para estar aqui. O único tipo de contribuição que você reconhece é aquela que tira de você a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Dessa vez, ninguém a defendeu. Brooke saiu da mesa, e eu continuei meu jantar com calma. Comi a torta de maçã, participei da foto em família e só subi para o quarto quando eu realmente quis dormir. Na minha mesa estava a programação impressa que ela tinha feito. Risquei o horário que ela tinha colocado para mim e escrevi ao lado. Primeiro Natal que eu realmente participei. Brooke tinha perdido o controle daquele dia. E pessoas como ela raramente aceitam um limite na primeira vez. Elas costumam testar cada ameaça e cada argumento antes de entender que a outra pessoa realmente mudou. A surpresa veio na manhã seguinte. Antes mesmo de eu descer as escadas, minha mãe, meu pai e Brooke estavam sentados na sala esperando por mim. Mark não estava lá. Os outros parentes também não. Sem uma plateia para impressionar, Brooke já não precisava manter o sorriso falso de Natal. O que você fez ontem foi cruel, ela começou. Você me fez parecer irresponsável na frente de todos. Eu apenas disse a verdade, respondi. Você contou para todos que eu tinha concordado em cuidar das crianças. Eu apenas corrigi isso. Minha mãe disse que eu tinha envergonhado a família. Meu pai afirmou que adultos às vezes precisavam aceitar responsabilidades que não gostavam. Eu ouvi até perceber que os mesmos argumentos estavam se repetindo. Então fiz uma única pergunta. Por que o meu feriado vale menos que o de vocês? Ninguém respondeu diretamente. Minha mãe disse que eu tinha menos responsabilidades. Meu pai falou que eu entenderia quando fosse mais velha. E Brooke disse algo que ficou marcado na minha memória. Você está com inveja porque a atenção da família naturalmente vai para pessoas que têm vidas de verdade. Aquilo doeu, mas não da maneira que ela esperava. Doeu porque mostrou o quanto ela acreditava que minha vida só tinha valor quando servia a dela. Levantei e peguei minhas coisas. Então acabou. Eu não vou mais voltar para os feriados se o convite vier acompanhado de uma escala de trabalho. Brooke me seguiu até a escada. Você acha que pode pegar tudo que essa família te dá e ir embora quando precisamos de você? O que você já fez por mim? A resposta dela veio sem hesitação. Sua educação. Minha mãe pareceu desconfortável. Meu pai franziu a testa, mas Brooke já tinha decidido seguir aquele caminho. Ela pegou o celular. Talvez a vovó precise saber o quanto você ficou ingrata. Talvez o fundo da sua educação devesse ir para alguém que realmente entende o significado de família. Antes que alguém pudesse impedir, ela ligou para minha avó Evelyn no viva voz. Depois de 4 toques, minha avó atendeu. Brooke explicou que eu tinha me recusado a ajudar no Natal, que eu a tinha humilhado na frente dos parentes e que estava ameaçando abandonar a família. Então fez o pedido. Você poderia suspender o próximo pagamento da faculdade dela até que ela peça desculpas? O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Então minha avó respondeu. Não. Brooke piscou, surpresa. Você ainda nem ouviu toda a história. Eu já ouvi o suficiente, minha avó disse.
Olivia me ligou 2 semanas atrás porque alguém fez ela acreditar que a educação dela dependia de cuidar de crianças sem receber nada. Foi você? O rosto de Brooke mudou na mesma hora. Eu nunca disse isso dessa forma. Minha avó respondeu. Mas você tentou suspender a mensalidade dela como punição. Minha mãe tentou interromper, mas minha avó continuou. Ela explicou que aquele dinheiro vinha de um fundo criado pelo meu avô, que Brooke não tinha nenhum direito legal ou moral sobre ele e que ninguém da família poderia transformar a educação de alguém em uma ferramenta de controle. Então ela fez outra pergunta. Quantos jantares de Natal Olivia perdeu enquanto todos vocês estavam sentados lá embaixo comendo? Ninguém respondeu. Foi o que imaginei, minha avó disse antes de desligar. Brooke ficou olhando para o celular como se o aparelho tivesse acabado de traí-la. A ameaça que ela usou durante anos tinha desmoronado justamente na frente das pessoas que ela mais queria impressionar. Eu deveria ter sentido vitória. Mas a verdade é que eu apenas me senti cansada. Mesmo naquele momento, Brooke não pediu desculpas. Ela disse que eu tinha manipulado minha avó e tentado separar a família. Subi para o quarto, arrumei minha mala e voltei para a sala segurando o caderno. Coloquei sobre a mesa e abri nas páginas cheias de datas e anotações. Eu deixei que eles vissem as horas registradas. Não precisei ler cada linha. Minha mãe levou a mão à boca quando viu 5 natais consecutivos escritos com minha própria letra. Meu pai folheou 2 páginas e parou. Brooke se recusou a olhar. Isso é o que vocês chamavam de ajudar, eu disse. Eu chamava de minha infância. Saí antes que eles pudessem criar outro argumento. No trem de volta para Ann Arbor, bloqueei Brooke, minha mãe e meu pai. Depois, silenciei o grupo da família e enviei apenas uma mensagem para minha avó dizendo que eu estava bem. Primeiro veio o alívio. A tristeza veio depois. Cortar contato não apagou a parte de mim que ainda queria que eles entendessem tudo sem que eu precisasse chegar a esse ponto. Mas cada quilômetro entre minha antiga cidade e a universidade deixava uma verdade mais clara. Dizer a não destruiu minha família. Apenas tirou a pessoa que eles usavam para manter um sistema injusto funcionando. A primeira semana de silêncio pareceu estranha. Eu ainda pegava o celular sempre que ele vibrava, esperando mais uma acusação ou cobrança. Então lembrava que aquelas pessoas estavam bloqueadas. Voltei a estudar, continuei trabalhando na biblioteca e passei a virada do ano com Maia e alguns amigos no salão do dormitório. Quando o relógio marcou meia-noite, percebi algo que nunca tinha vivido antes: eu estava comemorando um feriado sem precisar cuidar das necessidades de outra pessoa. A sensação de liberdade era boa. Mas sentir falta da minha família ainda doía. Mesmo assim, algumas informações chegaram até mim. Minha prima Lauren me enviou uma mensagem por um aplicativo que eu tinha esquecido de bloquear. Ela não tentou me convencer a voltar ou fazer as pazes. Ela apenas escreveu: Você precisa saber o que aconteceu depois que foi embora. Brooke e Mark tinham discutido na entrada de casa porque ele sempre acreditou que eu cuidava das crianças por vontade própria. Quando descobriu que eu tinha reclamado várias vezes e que mesmo assim continuaram insistindo, ele perguntou por que Brooke sempre dizia que eu adorava ser babá. Na manhã seguinte, minha tia Carol reclamou no grupo da família que ninguém tinha avisado que ela teria que cuidar dos próprios gêmeos. Lauren respondeu: Por que alguém precisaria avisar você? Aquela pergunta abriu uma conversa que a família tinha evitado durante anos. Vários parentes admitiram que sempre imaginaram que eu recebia algum tipo de pagamento. Uma pessoa disse que Brooke havia contado que meu trabalho como babá era uma forma de a retribuir porque meus pais ajudavam com minha faculdade. Minha avó corrigiu essa informação no grupo da família e deixou claro que a minha educação nunca foi uma dívida que eu precisava pagar com meu tempo. Minha educação era paga pelo fundo criado pelo meu avô. Nunca dependeu de cuidar de crianças. Depois que minha avó explicou isso, alguns parentes começaram a rever fotos antigas e perceberam algo que antes ignoravam: eu quase nunca aparecia nas refeições, nas trocas de presentes ou nos momentos de celebração. Lauren publicou no grupo uma das programações feitas por Brooke, mostrando meu nome colocado no horário em que eu deveria ficar no andar de cima cuidando das crianças. Brooke acusou todos de estarem atacando uma mãe que já fazia tudo sozinha. Mark saiu do grupo. As consequências práticas começaram a aparecer pouco depois.
Brooke e Mark tinham planejado uma viagem de inverno de 4 dias contando que minha mãe ficaria com os filhos deles. Mas minha mãe, cansada e constrangida com toda a situação, recusou. Eles procuraram uma agência de babás e descobriram que os valores de fim de ano eram muito altos. No final, precisaram cancelar a viagem. Uma semana depois, Brooke perdeu um evento importante de networking porque a babá fixa que ela dizia ter simplesmente não existia. Naquela noite, a diretora regional da empresa onde ela trabalhava anunciou uma grande oportunidade com um cliente importante, mas a vaga acabou ficando com uma colega que estava presente. Aquilo não acabou com a carreira dela, mas atingiu exatamente a imagem que Brooke mais valorizava, a mulher que conseguia administrar tudo porque outras pessoas silenciosamente assumiam as partes que ela evitava. O casamento dela também mudou. Depois de descobrir que Brooke usava dinheiro dos dois para vários passeios e compromissos enquanto dizia que os cuidados das crianças eram resolvidos pela família, Mark decidiu separar os gastos pessoais. Ele deixou claro que eles precisariam contratar uma babá regular e dividir o custo usando o próprio orçamento de cada um. A reforma da cozinha foi adiada. Outro fim de semana de luxo também. Mas aquilo não era uma punição que eu tinha criado. Eram apenas custos normais que sempre existiram. Brooke apenas tinha transferido esses custos para mim até o momento em que eu decidi sair daquele papel. Então ela cometeu o erro que mais prejudicou sua reputação. Em sua pequena página sobre estilo de vida, ela publicou uma mensagem falando sobre parentes ingratos que abandonavam crianças durante as festas. Lauren respondeu publicamente, sem ofensas, apenas com fatos. Ela explicou que eu havia sido colocada para cuidar das crianças sem pagamento durante 5 natais e que Brooke ainda tinha ameaçado minha faculdade usando um fundo que ela nem controlava. Mark não saiu em defesa dela. 2 empresas locais que já tinham patrocinado algumas publicações de Brooke pediram para que ela removesse as marcações enquanto analisavam a situação. Ela apagou a postagem, mas as capturas de tela continuaram circulando. Para alguém cuja identidade dependia de parecer generosa, admirada e perfeita, ser exposta foi muito mais doloroso do que cancelar uma viagem. Exatamente 3 semanas depois que saí de casa, Maya olhou pela janela do nosso dormitório e disse: "Tem 3 pessoas lá embaixo que parecem estar esperando no frio há bastante tempo." Minha mãe, meu pai e Brooke estavam no saguão. Minha mãe segurava o caderno que eu tinha deixado para trás. Meu pai parecia mais velho. Brooke estava sem maquiagem e mantinha os braços cruzados. Não parecia uma postura de confiança. Parecia uma defesa. Por um momento, pensei em simplesmente voltar para o quarto. Mas lembrei de algo importante: limites não são provados evitando todas as conversas. Eles são provados escolhendo como e quando essas conversas acontecem. Pedi ao funcionário da recepção que os encaminhasse para uma área pública de espera e fiquei de pé quando eles se aproximaram. Meu pai foi o primeiro a falar. Nós lemos o caderno. Tudo isso? Meu pai apenas assentiu. Nós não lembrávamos daqueles momentos da mesma forma que você, ele disse. Esse era o problema. Você tinha feriados. Eu via apenas tarefas. Minha mãe respirou fundo e admitiu que tinha confundido minha responsabilidade com uma permissão. Sempre que eu reclamava, ela interpretava como imaturidade, porque aceitar a verdade significaria enfrentar Brooke e criar problemas para todo o resto da família. Eu escolhi manter a paz para todos, menos para você, ela disse. Meu pai também pediu desculpas por ter usado palavras como dever e gratidão para encerrar conversas que ele não queria enfrentar. Então Brooke falou: "Todo mundo acha que eu sou uma pessoa horrível agora. Você veio aqui porque se machucou ou porque as pessoas descobriram o que aconteceu?" Ela apertou a mandíbula antes de continuar. Pelos 2 motivos. Não foi uma resposta perfeita. Mas foi honesta. Ela admitiu que construiu a própria vida acreditando que eu sempre assumiria as partes difíceis que ninguém queria fazer. Disse que contou para Mark que eu gostava de cuidar das crianças porque admitir a verdade faria ela parecer egoísta. Ela repetiu a mentira sobre a faculdade porque transformar meu esforço em uma suposta retribuição a fazia com que tudo parecesse justificável. E quando eu finalmente recusei, ela tentou tornar as consequências de dizer não tão assustadoras que eu desistisse. Mas agora eu entendo, ela disse. O preço já existia. Você estava pagando por ele. Eu queria que aquela frase consertasse tudo.
Mas não consertou. A compreensão chegou. A confiança, porém, não voltou automaticamente. Eu disse que, antes de qualquer tentativa de reaproximação, existiriam algumas condições. Ninguém mais decidiria como eu usaria meu tempo. Ninguém ligaria dinheiro, ajuda ou afeto como se fossem uma troca. Ninguém me chamaria de egoísta por escolher não cuidar das crianças. Brooke precisaria corrigir a publicação que fez e esclarecer a história que contou para outras pessoas. Meus pais precisariam parar de falar por ela ou justificar suas escolhas. E qualquer convite futuro para feriados teria que me incluir como uma pessoa da família, não como um recurso disponível. Brooke começou a reclamar sobre ter que fazer uma correção pública, mas parou quando meu pai disse: "Você não deveria continuar carregando uma mentira apenas porque a verdade nos deixa constrangidos." Dei a eles uma semana para decidirem se conseguiam aceitar aqueles limites sem tentar negociar cada um deles. Quando chegaram às portas do saguão, minha mãe perguntou se poderia me abraçar. Eu respondi: "Ainda não." O rosto dela demonstrou tristeza, mas ela apenas concordou. Aquele pequeno gesto significou mais do que um pedido de desculpas dramático. Pela primeira vez, eu estabeleci um limite e alguém da minha família permitiu que ele existisse. 4 dias depois, Brooke publicou sua correção. Não foi um texto bonito ou cheio de emoção. Mas foi direto. Ela escreveu que havia presumido repetidamente que sua irmã mais nova cuidaria das crianças durante os feriados, que havia apresentado aquela situação como algo voluntário e que tinha usado um fundo universitário que não controlava como forma de pressão. Ela pediu desculpas a mim, a Mark e aos parentes que haviam recebido uma versão distorcida da história. A publicação custou seguidores, 2 pequenas parcerias e a imagem perfeita que ela passou anos construindo. Mesmo assim, ela decidiu manter o texto publicado. Meus pais começaram terapia, primeiro juntos e depois comigo através de chamadas de vídeo. O progresso foi lento. Minha mãe às vezes pedia desculpas e, logo depois, tentava explicar demais. Meu pai ocasionalmente defendia dizendo que as famílias da época dele funcionavam assim. Eu aprendi a encerrar conversas quando assumir responsabilidade começava a virar uma tentativa de justificar o passado. E eles aprenderam que ter meu parentesco não significava mais ter acesso automático à minha vida. As consequências para Brooke continuaram mesmo depois do pedido de desculpas. Ela e Mark passaram a pagar por uma ajuda regular com as crianças, o que fez com que precisassem adiar a reforma da casa e reduzir algumas viagens. Ela não conseguiu a oportunidade profissional que queria, e reconstruir a confiança no trabalho levou meses. Mark pediu que eles continuassem em aconselhamento antes de misturarem novamente as finanças. E os parentes mais distantes deixaram de tratar Brooke como a pessoa que automaticamente organizava tudo, especialmente quando isso significava colocar a responsabilidade sobre outra pessoa. Pela primeira vez, Brooke precisou pedir ajuda e aceitar um não sem tentar punir ou pressionar ninguém. Essas consequências não eram crueldade. Eram apenas o preço de viver sem uma pessoa invisível carregando todas as responsabilidades que ela evitava. Eu não voltei a ter a mesma proximidade com Brooke. Nós trocávamos mensagens de vez em quando. Ela passou a mandar parabéns no meu aniversário sem acrescentar nenhum pedido logo depois. Durante as férias de primavera, ela perguntou se eu queria visitá-los. Eu disse que não poderia porque já tinha outros planos. Ela respondeu apenas: "Tudo bem. Outra hora." Fiquei olhando para aquelas palavras simples por muito tempo. Na nossa relação, aquilo era uma prova de mudança. Antes do próximo Natal, gravei uma mensagem de voz que nunca enviei. Nela, eu dizia que uma parte de mim ainda amava a irmã que um dia me ensinou a andar de bicicleta. Mas também dizia que amar alguém não apagava os anos em que ela transformou minha paciência em uma permissão para ultrapassar meus limites. Depois, apaguei a gravação. Eu não precisava que ela ouvisse cada pensamento privado meu para que eles fossem verdadeiros. Naquele dia 25 de dezembro, decidi ficar em Arbor com Maya e alguns amigos que não puderam viajar. Nós cozinhamos comida demais, trocamos presentes simples, discutimos por causa de um jogo de tabuleiro e tiramos uma foto em grupo onde todos que ajudaram a construir aquele momento estavam presentes. No fim da tarde, minha mãe enviou uma foto da casa. Os adultos e as crianças estavam juntos na sala. Ninguém tinha sido mandado para o andar de cima.
Brooke estava no fundo da imagem segurando uma bandeja de lanches. Minha mãe escreveu: seu lugar está aqui quando você quiser voltar. Sem obrigações. 2 dias depois, eu visitei minha família. Ninguém colocou uma bolsa de fraldas nas minhas mãos. Brooke perguntou se eu queria café. Minha mãe perguntou sobre meu semestre. Meu pai ouviu minha resposta de verdade. Durante o jantar, Brooke se levantou e pediu desculpas para todos. Eu tratei a responsabilidade da Olivia como algo que eu tinha direito de usar, ela disse. Transformei a capacidade dela de ajudar em uma obrigação. Fiz ela carregar a imagem de uma família que não estava cuidando dela. Depois, ela se sentou e aceitou o desconforto de encarar a própria verdade. Eu aceitei o pedido de desculpas. Mas não prometi que tudo voltaria a ser como antes. Porque o antigo normal era justamente o problema. Nós estávamos construindo algo diferente, mais lento, menor e baseado em escolhas reais. Eu podia amar minha família sem entregar todo o meu tempo. Podia perdoar partes do passado sem abrir novamente todas as portas. Podia ser gentil sem estar disponível sempre que alguém exigisse. Durante anos, imaginei que vingança seria fazer Brooke sentir a mesma impotência que eu senti. Mas eu estava errada. A consequência mais importante não foi a viagem cancelada, a reputação prejudicada, a oportunidade perdida ou os gastos com cuidados infantis. Foi ver minha família finalmente entender o valor de um trabalho que antes tratava como algo garantido. E saber que eu nunca mais precisaria da permissão deles para proteger a minha própria vida. Família deveria ser um lugar onde a generosidade é valorizada, não algo que as pessoas simplesmente retiram de você. A educação me deu muito mais do que um diploma. Ela me deu conhecimento, independência e a capacidade de reconhecer quando um padrão não era saudável. A palavra não me tornou uma pessoa desleal. Ela fez com que cada sim em que eu desse no futuro fosse realmente uma escolha. Então me diga, se sua família tratasse seu tempo como algo que pertencesse a eles, por quanto tempo você continuaria sacrificando sua própria vida antes de estabelecer um limite? E se eles finalmente pedissem desculpas, você tentaria reconstruir a relação aos poucos ou escolheria manter a paz à distância? Lembre-se. Um limite não é vingança. Às vezes, é a primeira prova de que sua vida finalmente pertence a você. Todos os acontecimentos apresentados neste vídeo são fictícios e foram criados apenas para entretenimento e reflexão. Esperamos que esta história sirva como um lembrete de que algumas pessoas podem ignorar a sua dor e ainda assim esperar pelo seu perdão. Mas perdoar alguém não significa necessariamente voltar ao que era antes. Às vezes, a primeira forma de perdão acontece quando escolhemos manter uma certa distância e seguir em frente com paz,